no mês de outubro do ano 1517 da nossa era, Martinho Lutero, um monge, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, deu início ao que nós chamamos de Reforma Protestante, na qual Martinho Lutero escreveu 95 questões. E essas questões ele prega, nas portas da igreja. Então ele sai levando consigo uma cópia do Novo Testamento, traduzido para o alemão. E ele começa a distribuir para as pessoas. Até então, antes da Reforma Protestante, a Bíblia ela ficava somente no poder e tutela da Igreja Romana. E os padres liam, faziam a liturgia de cultos, iam para casa, todo mundo voltava, e tudo era sob o controle e domínio da Igreja. A Igreja ela também tinha forte influência em aspecto político, enfim, em tudo. A partir dessa Reforma Protestante, então os exemplares da Bíblia começaram a alcançar as casas das pessoas e a informação bíblica começou a ser transmitida para as pessoas. E hoje nós temos a Bíblia em mãos, devido a essa reforma, e também a outros atos de bravura que exigiram muito de homens e mulheres valentes, Por isso temos exemplares bíblicos em nossas mãos. As traduções e as transliterações da Bíblia sofreram alterações durante o tempo, durante os séculos, mas elas não perdem o sentido da palavra continua o mesmo, porque a palavra é uma palavra que vem de Deus. Essa palavra não veio de forma de cunho humano, O instrumento para escrever foram os homens, mas a palavra ela rasga as dimensões e ela vem uma palavra eterna, e Deus cuida da sua palavra. Cuida ou não cuida? Claro que sim. Bom, amados, mas enfim, a Reforma Protestante, ela trouxe para nós a possibilidade que nós temos hoje, de igrejas, várias denominações, igrejas e tal, pregar o Evangelho, fazer o Evangelho como conhecemos. Mas, de fato, eu não desprezo a Reforma Protestante, mas se nós vamos entender assim, Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos, Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, você não vê maçã debaixo de laranjeira, E você também não vê laranjeira debaixo da macieira. O que acontece? Filhos do protesto, eles vão protestar também. Por isso, não é de se assustar que hoje no Brasil nós temos mais de 49 mil igrejas catalogadas, 49 mil ministérios, Luz da Bíblia, Luz da Vida, Jesus, Fonte de Vida, Jesus, Água da Vida, então vários nomes, vários nomes. Só no Brasil são 49 mil igrejas catalogadas. E de repente começa-se uma igreja nova, aí o indivíduo ele viu algo errado no pastor, algo errado na igreja, e ele então, como um ato de protesto, ele sai e leva consigo aquela remessa de pessoas que apoiam a tese dele, fundam outra igreja, e naquela igreja também com o tempo ele levanta mais obreiros, mais ministros, e dentre eles um se rebela também, e sai e monta outra igreja, e assim vai indo sucessivamente, Então vai tendo protestos, Filhos de protesto vão protestar. A árvore é conhecida pelos frutos. Você consegue fazer um link com essa situação? E hoje nós vivemos um tempo onde o cristianismo que nós conhecemos, ele está precisando de uma reforma, Até porque cristianismo é uma religião que fala sobre o Cristo, e o próprio Cristo, a religião dele não era cristianismo, era o judaísmo, O Cristo era judeu, não é verdade? Ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, enfim, Mas religião nós sabemos que não agrada a Deus. Você não vai ficar mais bonitinho, mais perto de Deus, porque você cumpre uma religião, uma cerimônia, você segue algum dogma. Não. O que Deus quer de mim e você, é que nós possamos ter comunhão com Ele, proximidade com Ele, e comunhão com o próximo e com a natureza. Então, desde você não destruir a natureza, desde você preservar o ambiente em que você vive, que você trabalha,
até a comunhão com o próximo que tem contato com você, né? E a comunhão com Deus, tudo isso faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. E a gente precisa ter uma espiritualidade elevada para saber lidar com isso. Se não tiver espiritualidade elevada, você vai brigar com todo mundo, você vai procurar só o que é seu interesse e tá bom e acabou, né? Então Jesus veio trazer para nós o caminho para ir ao Pai, manso, humilde, né? Jesus, ele quer que eu e você prosperamos, ele quer o melhor para mim e você. A Bíblia diz que Deus nos deu bênçãos celestiais, né? Bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1, verso 3, né? E essas bênçãos estão em regiões celestiais, quer dizer que nós temos que alcançar essas regiões. Então, a prosperidade é uma delas, né? A paz, a saúde, enfim, várias bênçãos que Deus tem para nós estão em regiões celestiais. Você tem que subir o nível, você tem que viver uma vida melhor, você tem que amar sua família, honrar seu casamento, sabe? Homem, marido de uma mulher só, mulher, esposa de um homem só, né? Honra seus filhos, honra sua esposa, tenha uma determinação espiritual, uma vida mais espiritualizada, ore, estude a Bíblia, né? Tenha devocional, procure estudar mais, né? Aperfeiçoa ali a sua vida e Deus vai abençoando você. Honra seus compromissos, honra seu emprego, seu trabalho. Tudo isso são coisas que parecem básicas, mas não são. Se você não tiver um caminho alinhado, uma espiritualidade, você não consegue cumpri-las. E hoje o mundo está conspirando para que você não cumpra esses requisitos, né? Fidelidade, reciprocidade, bondade, humildade. O mundo vai levando por um caminho para que isso não chegue perto de nós, né? Então, para nós alcançarmos, é necessário nos aproximarmos de Deus. E aí existe o culto, existe igreja. Só que as igrejas, como nós conhecemos, mais uma vez eu digo, né? Elas estão condenadas a uma mudança. Infelizmente, há um interesse comercial nas igrejas. Olha, para mostrar para você, eu sou pastor há quase 6 anos. Desde 2012 eu sou presbítero e eu tenho meu trabalho. Hoje eu tenho uma microempresa, eu trabalho pra caramba, trabalho demais. E eu sou ofertante dizimista, né? Então eu não vivo, né, das ofertas da igreja. Esse interesse comercial não tem na minha mente. Mas eu entendo que toda igreja não começou mal intencionada. Nem toda igreja. As igrejas começam bem intencionadas, por pessoas bem intencionadas, mas à medida que cresce, então as igrejas começam então a ficar políticas, ser politizadas. E aí onde começa então a corrupção entrar dentro das igrejas, né? O dinheiro, um templo maior, lugares maiores, quantias maiores, né? Arrecadações maiores, e aí essas preocupações financeiras começam a fazer rodar, girar a roda, as engrenagens das igrejas. Então muitas igrejas chegaram no ponto que estão hoje devido, né, a esse volume massivo muito grande, né? E aí dá motivo para os ateus, dá motivo para os críticos, dá motivo para os indivíduos que são religiosos, contrários, né, ao cristianismo, enfim. E cheio de pessoas precisando de instrução nas igrejas, pessoas precisando de conselhos nas igrejas, pessoas precisando de direção nas igrejas. E essas pessoas estão perdidas. Os líderes, eles preferem manter as pessoas sob o seu comando para arrecadar dinheiro, para arrecadar finanças. Então não ensinam. Amigo, entenda bem, se você precisa de alguém ditando as regras na sua vida, se você precisa de alguém dizendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer, é um sinal de que você precisa de Deus. O lugar que você está não está te transmitindo Deus. É um homem governando sua vida. Os pastores, os líderes, o ideal é para cuidar das pessoas, encaminhar as pessoas. A Bíblia diz em 1 João que nós não precisamos de alguém, né, que nos ensine, porque a unção de Deus já nos faz caminhar no caminho correto. Agora a igreja é para fazer culto a Deus, comunhão com Deus. Lógico que vamos precisar de conselhos às vezes, de oração, de apoio, de ajuda. Vamos precisar muitas vezes ser acolhidos, né, por alguém em momentos difíceis. A igreja está aí para isso.
não para ficar arrecadando dinheiro, expandindo, crescendo, colocando. Não, não é isso. Isso não é o ideal de Cristo, nunca foi. Jesus andava com 12 discípulos, 70 discípulos mais ao redor, e haviam até outros discípulos, mas que não o seguiam com tanta proximidade. Então nós vemos que humanamente é impossível você ter 1000 pessoas ali, você conhecer as 1000. É impossível humanamente falando. Mas você pode sim ter o seu núcleo, formar a sua igreja, a sua egrégora espiritual ali, e buscar o favor de Deus, as bênçãos de Deus para aquele local. E a espiritualidade daquele local, que Deus demanda naquele local, vai ajudar a consertar os caminhos e as vidas das pessoas. Mas sempre, lembre-se, você que é líder ou quer ser líder, busque instrução, busque direção, busque conhecimento para não passar bobagem para as pessoas, e Deus vai fazer a luz brilhar nos seus caminhos. Amém? Fica aqui então a mensagem para o dia de hoje. Que Deus abençoe você na paz do Senhor Jesus. Tchau!